Ok, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Só para dar continuidade, na última aula terminamos falando daquilo que era o cálculo de médias móveis com base num conjunto de dados ordenados no tempo, que são dados de séries temporais, e eu mostrei muito bem que nós calculamos a média móvel usando essa figura, levando em consideração aquilo que é a ordem tipo das médias móveis, ou seja, de como é que esses dados estão organizados. Se os nossos dados estiverem organizados por semestre, nós sabemos que um ano tem 2 semestres, então o K vai ser igual a 2. Se os dados estiverem organizados em trimestre, então nós temos 4 trimestres. O K vai ser igual a 4 e assim sucessivamente, ok? E se os dados estiverem organizados de forma mensal, o K vai ser 12. Então, de forma geral, vocês vão calcular as médias móveis em função daquilo que é o número de períodos que vocês tiverem, ou em função daquilo que é a informação que o enunciado disponibilizar quanto ao número de períodos que vocês devem usar para calcular aquilo que são as médias móveis. E eu mostrei a vocês que primeiro nós podemos calcular, existem duas formas de calcular as médias móveis. Primeiro é calculando aquilo que é o total móvel de um determinado período. Nesse caso, como os nossos dados estão em semestre, eu sei que um ano tem 2 semestres, eu vou calcular o total móvel de 2 períodos, que vai ser a soma deste com este, desses 2 valores. A soma das vendas, esses são dados referentes às vendas, a soma do primeiro e segundo semestre, do segundo com o primeiro do outro ano, e assim sucessivamente. Mas, feito isso, observem que eu aqui perdi uma observação referente ao primeiro semestre do segundo ano. Eu preciso estabilizar esses dados, ou seja, preciso centrar. Aí eu vou calcular outra soma móvel centrada, baseando-se nesse total móvel de 2 períodos. Isto é, para obter esse valor, vou pegar este mais este e assim sucessivamente. No final, eu perdi 2 observações, uma de cada período. Isto é, no primeiro ano, eu perdi a observação referente ao primeiro semestre e no último ano, perdi a observação referente ao segundo semestre. Então, para cada semestre, eu perdi uma observação. Então, aí já consigo ter aquilo que são os dados centrados. Ok? Então, qual é o próximo passo? O nosso próximo passo daqui é calcular aquilo que são as médias móveis, ok? Médias móveis centradas e posteriormente calcular aquilo que é o índice de sazonalidade. Existem 2 formas de vocês calcularem as médias móveis centradas. A primeira vai ser simplesmente, ok? Vai ser simplesmente pegarem esses totais móveis, cada um desses totais móveis vão ter que dividir por 4, ok? Isto é, observe uma coisa engraçada aqui. Eu peguei esse total móvel de 2 períodos e somei 2 observações. Somei esta e somei com aquela. Deu 63. Então, para obter 128, voltei a somar esta observação com esta. Então, quantas vezes eu somei? Aqui somei essas 2 observações. Aqui fui somar outras 2. Então, no total eu tenho esse resultado aqui. É como se fosse a soma de 4 repetições, ok? Essa é a soma desses 2 e a soma desses 2 valores. Então, 128 é a soma de 4 repetições. Por isso, para eu calcular essa média móvel centrada, eu vou ter que pegar cada um desses valores e dividir por 4. Ou, a outra forma mais simples que vocês podem calcular é basicamente pegar esse total móvel, ok? Esse total móvel que vocês estão a ver aqui, vocês podem pegar esse total móvel, vão calcular a média móvel, não centrada, dado que você somou 2 observações aqui, ok? Você somou 2 observações, obteve 63, então você pode pegar esse 63 e vai dividir por 2. Então, vai colocar uma outra coluna de médias móveis de ordem 2, mas serão médias móveis não centradas, e depois você vai pegar essas médias móveis e vai centrar. Como é que você vai centrar? Vai somar, vai usar a mesma ideia, vai pegar as médias móveis, vai somar este com este, aquele com aquele e assim sucessivamente. Mas essa outra abordagem que eu estou a falar aqui, eu vou mostrar no próximo vídeo que eu vou fazer. Eu vou apresentar o cálculo de médias móveis passo a passo. Vou pegar um banco de dados real
e eu vou mostrar a vocês, vou fazer um tutorial, ok? Que eu vou mostrar a vocês passo a passo como é que vocês vão poder fazer, vão poder calcular essas médias móveis, os índices de sazonalidade e tudo muito mais, ok? Então, voltando àquilo que eu estava a explicar, eu já tenho o total móvel centrado. Então, cada um desses valores a gente obteve usando repetição ou a soma de 4 observações. Nisso, para eu calcular as médias móveis centradas, eu posso pegar simplesmente o total móvel centrado, vou dividir por 4, que é o número de observações que eu ia somando. Somei 2 observações aqui, mas essas 2 estão aqui. O 65 também é resultado dessas 2 observações. Então, tenho 2 observações aqui e outras 2. Somando, vou ter 128. Então, no total, vão ser 4 observações que forneceram o 128. Eu espero que isso tenha ficado claro. Então, pega o 128, vai dividir por 4, tem 32. 117 divide por 4, tem esse valor. Este por 4, tem esse valor. E assim sucessivamente. Então, no final, vocês vão ter aquilo que são as médias móveis centradas. Ok? De 2 períodos. O que é que nós vamos fazer de seguida? Tendo as médias móveis centradas, eu tenho YT, são as vendas, ok? A tendência, dado que esse gráfico, ele pode mostrar uma tendência crescente, mas essa tendência está fortemente influenciada pelos períodos de sazonalidade, então eu vou designar a componente tendência, basicamente como sendo essas médias móveis centradas de 2 períodos. Então, para você calcular o índice de sazonalidade, usando o modelo aditivo, ok? Usando o modelo aditivo, vamos assumir que o erro tem média 0. Vocês sabem muito bem disso. Então, a parte de sazonalidade vai ser os valores da venda, que é o YT, subtraído pela tendência. E essa tendência, como disse, vai ser representada pelas médias móveis. Então, feito isso, eu vou calcular o índice de sazonalidade, que é este, fazendo a diferença entre o YT. YT são as vendas, ok? São as vendas em função do tempo e vou subtrair pela tendência. O que é a tendência? A tendência são as médias móveis, centradas de ordem 2. Isto é, você vai fazer essa diferença. Naturalmente, no primeiro semestre do primeiro ano, eu não posso fazer essa diferença porque eu não tenho as médias móveis, eu perdi essa observação. Então, eu vou pegar, no segundo semestre, temos 40 unidades de venda. Qual é a minha média móvel? A minha média móvel, referente ao segundo semestre do primeiro ano, é 32. Então, eu vou fazer a diferença 40 menos 32, tem 8, que é o índice de sazonalidade. No primeiro semestre do segundo ano, vou fazer 25 menos a média móvel, que foi 29,25, vou ter o índice de sazonalidade negativo. O que quer dizer índice de sazonalidade negativo? O índice de sazonalidade é negativo quando a tendência apresenta um valor superior àquilo que é a venda, ok? Ou aquilo que é o valor original, ou o valor observado. Então, 27, que são as vendas, é o meu YT, vou subtrair com 27,75, vou ter menos 0,75 e assim sucessivamente até a última observação. A última diferença vai ser no ano 6, primeiro semestre, ok? Onde eu vou pegar as vendas, que são 40, e aquilo que é as médias móveis centradas, deu 41,25, eu vou ter esse índice de sazonalidade, também negativo. Então, no último ano, segundo semestre, eu perdi uma observação. Então, não tenho a média móvel centrada. Então, essa célula vai ficar em branco. Igual o que eu falei, nós perdemos uma observação referente ao primeiro semestre e outra referente ao segundo semestre. Então, os dados estão centrados realmente. Ok? Tudo bem. Já calculamos aquilo que são os nossos índices de sazonalidade. Qual é o próximo passo? Observem que se o objetivo, como disse anteriormente, os modelos de séries temporais, eles são importantes para fazer previsão, ok? Mas essa previsão é feita pegando cada um dos semestres. Isto é, se eu quero fazer previsão do ano para um determinado valor observado para o ano 10, por exemplo, primeiro trimestre, eu tenho que ter o índice de sazonalidade referente àquele primeiro semestre. Desculpa, se eu quero fazer uma previsão do valor de YT para o ano 10, eu terminei no ano 6. Eu posso prever para o ano 10, ok? Mas para tal eu vou precisar identificar qual é o semestre que eu quero prever. Se eu quero prever o valor das vendas no primeiro semestre do ano 10,
eu vou ter que calcular o índice de sazonalidade, ou seja, qual é a flutuação, qual é o nível de flutuação que é afetada ou que afeta aquilo que é o primeiro semestre do ano, aliás, de cada ano, ok? Então, esse índice de sazonalidade geral, ele vai ser obtido calculando a média dos índices de sazonalidade de cada um desses semestres. O que eu estou a querer dizer? Se você quer obter o índice geral de sazonalidade num determinado semestre, você tem que pegar, por exemplo, o segundo semestre do ano 1, você tem, o índice de sazonalidade foi 8, ok? Depois, no segundo semestre do ano 2, você tem, o índice de sazonalidade foi menos 0,75. No segundo semestre do ano 3, você tem 7,75 como índice de sazonalidade. No ano 4, segundo semestre, você tem 1, uma unidade como índice de sazonalidade. E no ano 6, aliás, no ano 5, segundo semestre, você tem 5,75 como índice de sazonalidade. Então, imagine que você quer fazer previsão para o ano 10, segundo semestre. Qual é o índice de sazonalidade que você vai usar? Se cada ano está associado a um determinado índice, naturalmente, como o valor correspondente ao ano 10 eu quero prever, há necessidade da gente calcular o índice de sazonalidade global daquele semestre. E esse índice é calculado, basicamente, com base... A gente consegue obter esse índice calculando aquilo que é a média aritmética dos índices de sazonalidade de cada semestre. Ok? Mas eu vou falar mais disso. O que acontece agora? Eu posso pegar aquele gráfico anterior, o gráfico referente às vendas, em função do tempo, e eu vou plotar na mesma figura aquilo que é a minha tendência usando médias móveis. Observem que a tendência usando médias móveis de ordem 2 foi possível a gente reduzir esses picos, essa sazonalidade que havia no gráfico original. Isto é, o método de médias móveis é um procedimento que é usado para a gente suavizar as séries temporais, remover aquelas flutuações gigantes ou aquela sazonalidade que os dados observam. Okay? A sazonalidade, a ideia da gente reduzir ou remover aquilo que é a sazonalidade presente nos dados. Então, naturalmente, se eu calculasse médias móveis centradas de ordem 3, 4, 5, essa curva ela ia começar a ter esse comportamento de ser uma linha reta. Ok? Dependendo daquilo que é a ordem de médias móveis, a gente vai tender, essa curva vai começar a ter um comportamento linear. Ok? E é exatamente isso que a gente quer aqui usando médias móveis. Nós queremos remover essa sazonalidade de tal forma que possamos ter uma série suave que seja prática na hora de fazer previsão. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Para calcular o índice de sazonalidade global de um determinado semestre, isto é, qual é o índice de sazonalidade do primeiro semestre, por exemplo? E qual é o índice de sazonalidade do segundo semestre? Para tal, eu vou ter que calcular a média dos índices de sazonalidade do primeiro semestre e depois calcular a média dos índices de sazonalidade do segundo semestre. Vocês sabem muito bem, para calcular a média é simplesmente somar 8, que é o índice de sazonalidade do primeiro ano do segundo semestre. Vou pegar 8, vou somar com menos 0,75, que é o segundo semestre, mais 7,75, também é o segundo semestre, mais 1, também é o segundo semestre, e mais 5,75. Vou dividir por quanto? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então vou dividir por 5. Aí eu vou ter o índice de sazonalidade, que é essa média. Vou ter o índice de sazonalidade correspondente ao segundo semestre. Já para o primeiro semestre, eu vou pegar esse valor, que é menos 4,25, é do primeiro semestre do segundo ano. Depois vou pegar menos 2,75 e de seguida vou pegar menos 4,75, vou pegar menos 3,25 e por fim menos 1,25. Vou dividir por 1, 2, 3, 4, também 5 observações. E eu vou ter esse índice de sazonalidade de menos 3,25. Ok?
Mas uma das propriedades das séries temporais diz que se a gente for usar um modelo aditivo, então é pertinente que a soma dos índices de sazonalidade dos 2 semestres, ou de todos os períodos que você estiver estudando, seja igual a zero. Isto é, a soma dos índices de sazonalidade globais, atenção, prestem muita atenção, a soma dos índices de sazonalidade globais de todos os períodos deve ser igual a zero. Isto é, o índice de sazonalidade global do primeiro semestre, a gente calculou usando a média aritmética, aquela média que todos vocês sabem calcular. Obtemos menos 3,25. O índice de sazonalidade referente ao segundo semestre, a gente obteve 4,35. A soma desse índice de sazonalidade devia ser igual a zero, mas não foi. Ok? A soma está a dar 1,1, ou seja, 1,100, tanto faz. O que é que isso quer dizer? Essa soma, o fato de ser um valor superior a zero, significa que ainda há excesso de sazonalidade nesses dados. Ok? Existe um excesso de sazonalidade nesses dados. E esse excesso deve ser removido. Ok? Então, como é que nós vamos remover este excesso de sazonalidade existente nos dados? Para você remover o excesso de sazonalidade, nós vamos ter que pegar essa soma, eu coloquei aqui toda a informação possível de passo a passo de como é que vocês vão fazer para corrigir o índice de sazonalidade. Você calculou a soma, deu 1,1, é maior do que zero, ou aliás é diferente de que zero, porque tinha que ser igual a zero. Então eu preciso calcular um fator de correção. Qual é esse fator de correção? Esse fator de correção, que eu chamei aqui de correção, vai ser basicamente pegar essa soma que você obteve dos 2 índices de sazonalidade e vamos dividir pelo número de períodos. Eu tenho 2 períodos aqui. Então você vai pegar essa soma, que é 1,1, vai dividir por 2. Ok? Por isso que eu disse aqui, dividimos a soma dos índices de sazonalidade pelos períodos sazonais, porque o modelo é aditivo. Ok? E de seguida, vamos subtrairmos cada valor médio, ou cada média, pelo fator de correção. Isto é, você calcula o fator de correção, que vai ser basicamente a razão entre essa soma pelo número de períodos sazonais, dividido 1,1 por 2, você vai ter 0,55. Esse é o seu fator de correção. O próximo passo, para você obter o índice de sazonalidade corrigido, você vai ter que pegar o índice de sazonalidade original, subtrair pelo fator de correção. Isto é, você vai pegar menos 3,250 menos o fator de correção. O fator de correção é 0,55. Então você vai ter menos, com menos aqui vai ter, o resultado final vai ser menos 3,8. Da mesma forma, para o segundo semestre você vai pegar o índice de sazonalidade original, vai subtrair pelo fator de correção, que é 4,35 menos 0,55, você vai ter o 3,8 positivo. Naturalmente que esses valores são simétricos, então a soma dá zero. Ok? Isto é, a gente conseguiu obter basicamente índices de sazonalidade que cumprem com aquilo que são as propriedades dos índices de sazonalidade no modelo aditivo. Ok? Então, feito isso, nós já conseguimos obter esse valor. Então vamos fazer uma recomposição da série. O que é recomposição? Esses fatores de correção, toda essa abordagem que eu estou a fazer, essa obrigação de eu ter um valor simétrico nos índices de sazonalidade globais, é para eu conseguir ter uma consistência ou valores confiáveis naquilo que é a minha previsão que a gente vai fazer usando o modelo de séries temporais. Então, e essa etapa, esse procedimento de correção, aliás, esse procedimento de previsão, a gente chama isso de recomposição da série temporal. Ok? Então, se o objetivo for de fazer previsão para um determinado ano no primeiro semestre, nós vamos ter que levar em conta esse índice de sazonalidade daquele semestre. Se for para o primeiro semestre, nós temos que levar em conta o índice de sazonalidade desse semestre. E o que esse índice diz? Esse índice de sazonalidade, ele diz que as vendas no primeiro semestre, eles, em termo médio, decresceram nessa taxa, em torno de 3,80. Já no segundo semestre, aquilo que são as vendas, tiveram um aumento em torno de 3,8 positivo.
Ok? Então essa é a forma. Negativo significa que as vendas decresceram, positivo significa que as vendas naquele semestre aumentaram naquela taxa. Essa taxa corrigida, naturalmente. Ok. E para a gente fazer a previsão, por exemplo, para o primeiro semestre de qualquer ano, como eu disse anteriormente, a gente vai ter que pegar os valores da tendência, ok? E subtrairmos por 3,80. Ok? Por que subtrair? Na verdade, até, só para não complicar a vocês, ao invés de subtrair, o termo geral é soma. Isto é, eu aqui coloquei subtrair, porque eu sei que no primeiro semestre de qualquer que seja o ano, o índice de sazonalidade é negativo. Por isso que eu coloquei o termo subtrair. Ok? Subtrair por 3,80, que é um valor positivo. Mas o termo geral, ou a forma geral, na verdade, vai ser pegarmos a tendência referente àquele período que nós queremos prever, somar pelo índice de sazonalidade. Então, como no primeiro semestre o índice de sazonalidade é negativo, vocês sabem que a conjugação de sinal mais com menos acaba sendo menos. Ok? Então, por isso vamos subtrair, mas a ideia geral é somar por 3,8. E para o segundo semestre, dado que tem um índice de sazonalidade de geral positivo, aí a gente vai somar. Ok? Isto é, a recomposição, na verdade, vai ser dada dessa natureza, dessa forma. As vendas no período T mais 1 vai ser a componente tendência, nesse período T mais 1, mais o índice de sazonalidade no período T mais 1. Que nesse caso, esse índice de sazonalidade ele pode ser menos 3,8 ou mais 3,8, dependendo do período que a gente está considerando. Observem que aqui a gente está a assumir que a componente irregular ela é desprezível. Isto é zero. Vamos assumir que essa série temporal não tem essas flutuações bruscas, não apresenta nenhuma flutuação brusca. Ok? Então, para esse nosso modelo particularmente, eu não sei se coloquei aqui. Então, eu peço desculpas, eu não cheguei a colocar aqui. Mas o que acontece? Qual é a ideia geral? Para esse modelo, você tem que escrever essa equação de regressão. Ok? A tendência em função de t, na verdade a tendência até podia ter colocado simplesmente por t chapéu, ok? Mas eu aqui acabei escrevendo para facilitar a compreensão. A tendência, ela vai ser dada exatamente pela equação de regressão. Isto é, eu espero que isso não crie confusão. Nós aqui representamos a tendência como sendo as médias móveis, ok? Por quê? Porque essa curva ela parece ser quase constante. Ok, existe um comportamento crescente, mas esse comportamento é muito leve. Então, nós usamos médias móveis para representar a tendência, e essas médias móveis são usadas apenas para calcular o índice de sazonalidade. Quando o objetivo já é de fazer previsão, atenção, quando o objetivo é de fazer previsão, nós vamos ter que usar a equação de regressão. Aquela equação de regressão que na análise de regressão vocês escreviam y chapéu igual a beta 0 mais beta 1 chapéu xi. Ok? Mas acontece que agora o meu xi, deixa eu ver se eu coloquei aqui em algum lugar, essa equação, o meu xi vai ser igual a t, vai ser ao tempo, vai ser igual a tempo. O ti vão ser as vendas, aquelas vendas, essas vendas que vocês têm aqui. Você vai ter aqui, esse vai ser o seu TI, ok? Além de YT, você vai considerar isso como sendo a tendência naquela equação, os valores observados para TI, e aqui você vai ter os valores do tempo, que vai ser a correspondência do X. Então, usando aquela abordagem de mínimos quadrados, aquela equação de regressão, você vai considerar isso como sendo o Y, na análise de regressão, e o tempo com essa ordem de 1, 2, 3 até lá, como sendo o seu valor de x, e você vai usar aquelas fórmulas que vocês já aprenderam lá para obter essa equação de regressão. Ok? Então, para esse caso, nós temos essa equação de regressão. Esse é o beta 0, aqui tem o beta 1, o t. Esse t é como se fosse o x, nesse caso. Então, para esse período que nós queremos fazer previsão, nós queremos fazer previsão para o primeiro e segundo período do 7º ano. Ok? Então, eu peço desculpa aqui, porque eu devia incluir aqui, para vocês entenderem melhor. Mas o que acontece? Se eu sei
que no sexto ano, segundo semestre, o tempo assume valor 12, significa que no ano 7, primeiro semestre, o tempo vai ser 13, e no ano 7, segundo semestre, o tempo vai ser 14. É lógico, porque o tempo vai ser 1, 2 até o período que eu quero. Então, o primeiro semestre do ano 7, o tempo vai ser 13, o segundo semestre do ano 7, o tempo vai ser 14. Não, para esse ano que eu quero fazer previsão, eu não preciso calcular médias móveis, a gente nem ia conseguir calcular médias móveis, ok? Para esse ano que eu quero fazer previsão, razão pela qual a gente vai ter que estimar a tendência usando a equação de regressão. Porque se a gente conseguisse obter a tendência usando médias móveis, para o ano que nós queremos fazer a previsão, aí podíamos usar os valores de médias móveis. Mas isso não é possível. Okay? Então, feito isso, nós vamos ter que essa tendência vai ser dada por essa reta de regressão. A estimativa para essa tendência no ano 7, você vai ter que substituir aqui pelos valores de t. Isto é, no ano 7 primeiro semestre, você tem o t vai ser igual a 3, então você vai colocar esse tempo aqui por 3, vai ter essa previsão, ok, das vendas, que está em torno de 43,70, e a previsão para o ano 7, segundo semestre, vai estar em torno de 27,47, mais essa componente toda, que vai ser 44,95. Tudo bem, essa é a previsão, mas eu tenho que levar em consideração aquilo que são as flutuações que ocorrem em cada um daqueles semestres. E o que acontece? Acontece que as vendas, usando aquilo que são os índices de sazonalidade globais, nós chegamos à conclusão que as vendas, elas reduziram em torno de 3,8 unidades no primeiro semestre. E, ao mesmo tempo, essas vendas aumentaram numa taxa de 3,8 unidades para o segundo semestre. Nisso, o que a gente faz? Nós vamos ter que pegar essa tendência, por exemplo, essa tendência do primeiro semestre. Então, você vai pegar essa tendência, vai somar com o índice de sazonalidade correspondente àquele período. Isto é, o valor estimado do Y, a previsão que a gente quer fazer, levando em conta aquilo que são as flutuações todas, vai ser o valor da tendência daquele ano e aquele semestre, que é 43,70, mais o índice de sazonalidade global daquele semestre. Aqui não precisa. Eu vou ter que fazer um monte de correções. Eu aqui coloquei o índice de sazonalidade do ano 7. Não, não pode. Eu não preciso colocar o ano, porque o índice de sazonalidade que eu vou usar é o índice global. Ok? Então, também aqui, eu acho que isso pode complicar a vocês. A minha ideia, eu vou ter que corrigir isso para conseguir organizar um material que facilite a compreensão por parte de vocês. Então, a tendência é sim, há necessidade da gente especificar o ano, mas o índice de sazonalidade, a gente especifica apenas o semestre. Aliás, apenas o período, pode ser trimestre, pode ser mês, e aí por aí vai. Nesse caso, esqueçam a parte do ano 7, eu vou somar com o índice de sazonalidade referente ao primeiro semestre, mas esse índice nós vimos que é negativo, então fica 43,697. Pois é, aqui também eu acabei fazendo uma aproximação para duas casas decimais. Aqui é uma incoerência. Eu aqui usei duas casas decimais, aqui usei 3 casas decimais. Mas enfim, vocês aqui podem considerem, ao invés de considerar esse valor, considerem 43,70, usando duas casas decimais, só para evitar essa incoerência. Então vamos fazer a diferença, vou encontrar esse valor. Aqui também eu esqueci de corrigir, mas devia colocar duas casas decimais. Então fica 44,95 mais o índice de sazonalidade nesse período, que vai ser 48,75. E esse resultado reflete aquilo que eu expliquei antes, que as vendas, em média, as vendas reduziram numa taxa de 3,8 unidades para o primeiro semestre, por isso a previsão, a gente tem esse valor, e as vendas aumentaram na ordem de 3,8 unidades para o segundo semestre. Ok? E se formos a ver aqui, analisando os dados, e realmente, para o primeiro semestre, vamos ver, o aumento foi
quase não significativo. Já para o segundo semestre, as vendas foram aumentando, por isso a taxa de inflação, não, o índice de sazonalidade, ele foi positivo naquele semestre. E aí assim a gente conseguiu fazer previsão das vendas e de seguida nós, com base nessa previsão, nós fizemos aquilo que é a correção da sazonalidade nesse modelo, ok? E fazendo a correção da sazonalidade no modelo, nós temos esses valores observados, ok? Mas antes de entrar no modelo multiplicativo, vou fazer um outro vídeo só para facilitar o procedimento. Ok? Eu vou parar essa